Tite, nós sabemos que os patamares do futebol e da política estão totalmente separados um do outro, mas a importância que tem o futebol brasileiro para o povo brasileiro é muito grande. Eu tive a oportunidade de presenciar isso na cadeia pública de Porto Alegre. Eu visitei uma galeria para fazer uma reportagem e aquela galeria lá, ela está pintada de verde e amarela, porque somos patriotas, porque vai ter a Copa da Rússia 2018. O senhor tem a noção da importância social, além de títulos e reconhecimento somente no futebol? O senhor tem conhecimento dessa parte social, a responsabilidade que o senhor tem de trazer a alegria de volta para muitas famílias brasileiras? Paulo, eu tenho a dimensão do quanto o esporte ele pode te proporcionar. Como professor de educação física, ex-atleta, técnico, enfim, eu sei o quanto o esporte ele pode te passar de princípios de respeito, de competitividade leal. Ninguém na nossa vida vai dizer assim, Paulo, tu não te prepara que a gente vai te dar o melhor meio de comunicação do Brasil na tua mão se tu não trabalhar, se tu não construir toda uma carreira para chegar lá. A gente sabe então desse lado competitivo, mas dá para fazer ele com lealdade, dá. O esporte ele te proporciona isso tudo. Associado a isso, eu procuro sempre separar do lado político. Mesmo sabendo que há uma interferência, eu não gosto que misture. O lado político ele tem uma responsabilidade muito grande. Assim como eu me preparei quase que 30 anos na condição de técnico, de ex-atleta e de professor de educação física, o político também tem que se preparar. O que eu fico feliz é que me parece que a nossa consciência social está aumentando, a nossa consciência política está aumentando. Então, chega de corrupção. Perfeito. Né? Chega de impunidade, chega de desigualdade social. E nós, através do nosso voto, nós vamos selecionar quem nós queremos. Nós vamos trocar. A nossa conscientização está aumentando cada vez mais por veículos de comunicação que conscientizem e que externem o ponto de vista para que as pessoas escolham bem os seus governantes, para que nós tenhamos uma condição de uma igualdade social maior. Perfeito, professor Tite. Uma outra pergunta é como o senhor mantém a sua humildade, a sua perseverança, o seu poder de convencimento com os atletas e até o público externo sente um pouco disso, que o senhor tem esse poder de persuasão com seus atletas. Qual é o trabalho que o senhor faz para resgatar isso? O senhor vai a Caxias, o senhor volta às origens. Como é que faz para ser essa pessoa que o senhor é hoje? Eu sou um cara que tenho virtudes, mas que tenho muitos defeitos também. Eu tenho um lado escuro, um lado negro, enfim, com qualquer ser humano. Mas eu procuro colocar o meu lado bom para fora. Eu procuro a cada dia ter o discernimento para dizer assim, eu quero enxergar as coisas claras. E depois eu faço a minha escolha. Se eu quero ser duro, se eu quero ser leal, se eu quero, sabe? Eu procuro. E falar a minha verdade. Eu acho que é essencialmente falar a minha verdade. Às vezes ela não é a verdade definitiva, não tenho a pretensão de ser o cara correto, mas de ser leal, de ser franco e falar as coisas pela frente. E assumir isso, Talvez essa seja a minha forma das pessoas me respeitarem, mas é o meu jeito, é o meu estilo. Perfeito. Tite, se a FIFA amanhã mudasse as regras e pudesse incluir 2 jogadores de outra nacionalidade na seleção brasileira, quais são os 2 jogadores que o Tite admira no futebol mundial? Thiago Alcântara. É brasileiro, fica com dupla nacionalidade, mas não falar sacanagem. Eu ia pegar o Mazinho para conversar com ele, nós jogamos coisa assim, pô, Mazinho, sacanagem, pô. Deixa o cara. Vamos trazer o Diego Costa, pronto. Os 2 brasileiros que fizeram a cidadania, dupla cidadania e ficaram fora. Vamos trazer de volta os nossos. Perfeito. E me diz uma coisa, quem é melhor na tua opinião, Cristiano Ronaldo ou Messi? Já perguntaram muitas vezes, né? Messi. O Messi é melhor. Messi é genial. E Cristiano Ronaldo é gol. Perfeito. Então, o Messi, ele complementa mais, os 2 extraordinários, os 2 de uma geração maior, mais avançada de idade em relação ao Neymar. Neymar é uma geração de Griezmann, de Hazard, e por uma questão de tempo inevitável e de crescimento, o Neymar vai chegar. Qual o futebol no mundo que mais te encantou, que tu presenciou campeonatos, presenciou jogos, o que mais te encanta no mundo do futebol, Tite? Hoje o City jogando.
Seleção brasileira de 82. Holanda de 74. Brasil de 70, tu tem que guardar ele lá no cantinho e olhar assim e dizer assim, isso, a gente, né? É verdade. É reflexivo, que timaço esse daí. Isso aí não vale falar. Sim. Isso aí não vale falar. Internacional de 75. O Corinthians de 2005. O Flamengo de 81. O Grêmio de Tele Santana. O Caxias campeão gaúcho. Tá certo, Tite. E me diz uma coisa, para o futuro, o que você almeja? 2018, tem a Copa do Mundo. Para o futuro, almeja continuar na seleção? Almeja conquistar aquele sonho de participar de um time da Europa? Qual é o sonho do Tite? Qual é o planejamento do Tite pós-Copa? O primeiro objetivo que eu tenho individual agora e isso não me incomoda, mas faz com que eu esteja muito voltado a ele, é ser justo nas convocações. Por quê? Porque eu vivi o lado de atleta e tu ter um desempenho alto e daqui a pouco não ter o devido reconhecimento frustra. Então eu quero fazer a convocação, quero acompanhar de todas as formas possíveis, toda a comissão técnica voltada a assistir todos os jogos. Nós temos mais de 200 jogos, né, Vini? Europeus, de acompanhar mais de 200 jogos assistidos de treinamentos europeus. Quer dizer, a gente tem uma gama. O primeiro aspecto é essa convocação justa, sem ser obcecado por meritocracia, porque o cara mereceu, tu tem... Não. Ele trabalhou, tem mérito, vai. Daqui a pouco, alguma necessidade que a própria equipe tenha de uma característica especial, mesmo o cara não merecendo, eu vou convocar. Deixa eu te dar um exemplo. Nós precisamos de um centroavante pivô dentro de área, mas o cara não está bem, mas tu precisa de um jogador dessa característica. Daqui a pouco ele não merece, vai ser convocado. Por quê? Porque a equipe precisa. Mas, na essência, sem convocar os que merecem, ser justo. Perfeito. Falando sobre futebol inglês agora, o senhor vem acompanhando a recuperação do Gabriel Jesus. E nesse mesmo momento, o Firmino tendo uma temporada espetacular. Qual a expectativa com esses dois jogadores? O Firmino ele tem a chance de ser inserido como titular da seleção brasileira? O Firmino é um grande jogador. Né? Ele está fazendo uma grande temporada agora. O Gabriel está fazendo já com uma regularidade desde o tempo do Palmeiras. Eu até brinco assim, o pessoal fala muito assim, que bom que o atleta foi para a Europa, aprendeu e cresceu e voltou para o Brasil no melhor nível. Aí eu falei em relação ao Gabriel Jesus, eu falei o seguinte, agora a Europa tem que agradecer, o City tem que agradecer, porque o Gabriel Jesus foi formado aqui por toda a base do Palmeiras, pelo Clube Palmeiras, pelo Oswaldo de Oliveira, pelo Marcelo e pelo Cuca, para deixar um jogador com 19 anos quase pronto, e eles já estão colhendo o fruto. Agora está na hora do outro lado agradecer aqui. Perfeito. Se levar o Arthur, vai ter que agradecer também. Porque a formação do Grêmio, das categorias de base, tem que agradecer. É daqui para lá, tem que ser de lá para cá também, né? Perfeito. Vamos ser justos. Com certeza. Tite, nós temos uma relação, nós, Rádio Web Dependente, muito estreita com um clube pequeno aqui, pequeno não, grandioso, aqui de Porto Alegre, que é o São José. É um clube aqui de Porto Alegre que a gente faz as coberturas. Eu gostaria, se o senhor, se possível, mandar um abraço para o Clube São José aqui de Porto Alegre. E a torcida do São José mandou nos perguntar. Fábio Ramp, o goleiro, tem chance na seleção? Gostaria de dizer que sim, mas não. A verdade é não. Hoje não. Ele tem que chegar no estágio maior, tem que fazer esse crescimento, fazer do São José também a possibilidade de um crescimento. O São José tem o meu carinho, tem o meu respeito. Quase me derrubou como técnico. Nós estávamos ganhando um jogo com Caxias 1-0. Aí eu fiz uma substituição errada. O São José virou 2-1 quando naquela campanha do título gaúcho, quase caí com uma derrota para o São José. Jogos sempre difíceis. Então tem todo o carinho. Eu sei da tradição do São José, do quanto tempo. O Enio jogou no São José, o seu Enio não jogou? Enio Andrade? Enio Andrade jogou no São José. No final da carreira, que é um ícone também em termos técnicos. Eu acho que foi técnico também de São José. Tem toda uma história muito bonita e tem o meu abraço também.
Perfeito. Tite, para finalizar, né, nós gostaríamos de saber, em 2 perguntas, como está o planejamento para a Rússia? Se já voa de Porto Alegre direto para a Rússia, tem muito planejamento, tem 2 amistosos importantes, e se tu encara o jogo contra a Alemanha uma grande revanche, ou espera pelo menos uma grande atuação do time brasileiro para a Copa da Rússia? Planejamento, a gente faz agora esses 2 jogos amistosos, e agora a gente está montando, eu não sei ainda se nós vamos fazer antes da Copa 2 ou 3 amistosos. Nós devemos ficar um tempo na Granja e depois viajar para ficar um pouco na Inglaterra, fazer os amistosos e depois ir para a Rússia. Então essa vai ser mais ou menos a nossa logística. O jogo contra a Alemanha, ele vai, emocionalmente ele é importante. A gente vai retomar depois do resultado negativo que a gente teve, um pouquinho daquele sensacionalismo, para mim, demais que se faz em relação ao jogo. Jogar de novo contra a Alemanha, assim como a gente ganhou em 2002 e foi campeão 2-0, perdeu agora, teve um momento extraordinário, depois do jogo da vida, agora vamos jogar o outro para exorcizar um pouquinho esse fantasminha de ter que responder. A cada entrevista que vai ter que responder sempre a mesma pergunta, né? Perfeito. Vamos jogar contra a Alemanha, mentalmente vai ser importante, essas pressões que a gente está tendo e essa preparação que a gente procura aí para a Copa do Mundo. O senhor é uma grande inspiração para mim e para todos nós da rádio. O que o senhor poderia falar para aquelas pessoas nunca desistir dos sonhos, que é importante sempre sonhar. E sempre que a gente tem um sonho, a rádio sempre pensou em ter essa oportunidade de entrevistá-la e estamos realizando um sonho. O que é importante, o que é fundamental para nunca... Entre ter o sonho e ter os pés no lugar e trabalhar, buscar informação, buscar conhecimento, buscar aprimoramento e evoluir, abram mão do sonho e trabalhem. A inspiração ela vai vir com o trabalho, a evolução profissional vai vir com o trabalho. Se não sonhar, tu fica um pouquinho aéreo demais. Ela está, mas trabalhe com o real, trabalhe com a evolução, queira crescer, ambicione, seja orgulhoso. Talvez seja o primeiro passo. O sonho ele vem logo em seguida. Perfeito. Esse é o técnico Tite. Muito obrigado, Tite. Valeu, Paulo. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu.